Eu estava aqui, Maritza, falando para as pessoas irem entrando em contato com a respiração, né, e encontrando um lugar confortável. Então, eu coloquei aqui no chão um edredomzinho bem macio, nós vamos ficar aqui um tempo no chão, Aham. né? E estou aqui sentada no chão porque eu gostei dessa, eu gosto dessa posição, né, com as pernas cruzadas. Mas quem quiser estar numa cadeira, quem quiser estar sentado na cama, com as costas apoiadas em algum lugar, também não tem problema algum, né? Vale tudo. E aí, Exato, quem quiser deitar, ou quem quiser ficar sentado também, dá para fazer de todas as formas, né? exatamente. Concordo plenamente. Estou sentada. Você também está no chão, Não, eu estou sentada na cama. sentada na cama, tá? É legal a gente falando isso para as pessoas irem também encontrando o melhor lugar, né? É. Eu me lembro que a gente ouviu muito durante o curso, né, de self-healing, que a cadeira ela é uma delícia, mas ela nos engessa, né? Ela é muito gostosa de ficar sentada, mas a gente não tem essa possibilidade de movimento que a gente tem no chão, né? Então, no chão eu posso, né, me mexer, eu posso mover o meu corpo muito melhor do que quando eu estou na cadeira. A cadeira dá menos possibilidades. Exatamente. Eu acho sempre muito bom estar no chão, né? Porque o chão você tem mil e uma possibilidade de trabalhar o corpo. Na cadeira, quando a pessoa realmente não pode ir para o chão, né? Então é Uhum. uma opção válida. Eu também concordo. Sim, E aí, como é que vai muito ser? bom. Mais gente aí entrando, o pessoal que já queria compartilhar com os amigos já está compartilhando, Maravilha. tá apertando aqui os coraçõezinhos. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito bom que vocês estejam por aqui. Fico muito contente. Ó, já temos aí a companhia de 11 pessoas com a gente. Maravilha. Tem muita Muito aprendizagem bem. técnica para a gente ensinar. Eu acho que vale a pena, ainda mais nessa época que onde a gente está precisando trabalhar a respiração, né? Soltar essa caixa, às vezes muita tensão, né? A gente prende as emoções bem nessa região do centro do peito. Então, a Lu tem bastante técnica do self-healing que vale a pena ser trabalhado. Sim, é. Ó, Eu tô vendo muito nas redes sociais muita gente falando de ansiedade, muita gente falando que está sentindo uma angústia muito grande, que está se sentindo muito ansioso, né? E aí fica mais irritado, briga com todo mundo dentro de casa, ou come em excesso, né? Ou fica sem saber o que fazer. Então, a Mayara está pedindo para eu comentar sobre o que, que é o self-healing, né? Então é legal a gente começar por aí, né? O self-healing é um trabalho corporal, é um método que vai lembrar o nosso corpo da capacidade de cura, de regeneração que o nosso corpo possui, né? Então, nós temos exercícios, massagem, né? A gente pode receber uma massagem, a gente pode fazer a automassagem, que aqui a gente vai trazer bastante hoje, né? Claro que receber uma massagem é uma delícia, né? Mas nem sempre o outro tá afim de nos fazer uma massagem, não é mesmo? Ou nem sempre a gente tem um terapeuta self-healing por perto. Então a automassagem ela já supre um pouquinho desse autocuidado, né? Desse cuidado com a gente. E eu acredito que um primeiro passo da gente pensar é do olhar para o nosso corpo sem julgamento. Porque a gente tende a olhar e pensar, nossa, eu tô com uma dor, que porcaria, né? Por que, que essa dor tá aqui? Por que, que ela apareceu? Né? Esse é um julgamento. Fala, nossa, como eu fui burra, olha só o que, que eu fiz e que eu tô com esse problema hoje, né? E é olhar para esse corpo e dizendo, olha, eu tenho uma dor, e o que eu posso fazer com isso? Então, é um novo olhar, é um olhar carinhoso para esse corpo, né? é.
Eu tenho eu digo para meus alunos, né? Quando eu dou aula, né, numa ONG, onde para pessoas com mais de 60 anos. E quando elas perguntam, mas o que é o self-healing, né? Eu digo assim, é uma maneira de a gente acordar quem está dormindo. E a gente tem 600 músculos, desses 650 que são trabalhados. Então, é muito pouco para, como se diz, para ficar parado, sem trabalhar, e aí acaba sobrecarregando os poucos que estão trabalhando, e isso vai acarretando tensão, vai acarretando outras partes que vão tentando equilibrar, né? E aí esse equilíbrio não acontece. Sim, exatamente. Olha só a quantidade de músculos, né, que nós temos no corpo, e tão pouquinho que a gente usa, né? E a capacidade que o nosso pulmão tem de respirar e que a gente respira só um pedacinho ali, né? Só um pouquinho. E foi um pouco que eu trouxe essa semana para quem me segue aqui no Instagram, né? E eu trouxe já vários exercícios para a gente aumentar essa quantidade de oxigênio que está entrando no pulmão, porque a capacidade é de 6,5 litros, né? E a gente respira aí só um pouquinho disso. A Laura falava, a nossa professora, né? Que ou a gente pode ser rico ou pode ser pobre na respiração. Lembra disso, Lu? Sim, sim, muito bom relembrar a Laura aqui. Querida Laura Canto, pelo que eu dei uma olhada aí, ela não entrou na nossa live, não está por aqui, mas seria muito bom a gente incluí-la também, né, na live. Ela falava realmente, e a gente se maravilhar com o nosso corpo, né? Dizer, oh, que coisa linda, olha só o que meu corpo é capaz de fazer. Exato. Né? E eu me lembro da gente, a cada descoberta do nosso corpo, ficar cada dia mais maravilhado. Inclusive, quando a gente descobre que a gente tem uma limitação, que a gente tem uma dor, que a gente tem algo que não está muito legal, é falar: nossa, vamos olhar para isso, vamos cuidar disso com carinho. Isso é a cara dela. Se tiver, né, online, aí com certeza. Mas se não, vai ficar gravado. Marícia, eu vou me apresentar só rapidinho. Acredito que a maioria das pessoas que estão aqui já me conhecem. Então, eu sou a Luciana Crepaldi, né? Eu sou psicóloga de formação, 14 anos de experiência na clínica, e de repente me descobri num método self-healing, de trabalho corporal, fazendo massagem nas pessoas, falando sobre exercícios, né? E estou muito feliz também de poder conciliar psicologia com tudo isso, né? Que nada aparece por acaso na nossa vida, né? O trabalho corporal já vem muito no caminho que eu já vinha com a Gestalt terapia, né? E com essa vivência do sentimento, com essa vivência do que a vivência através do corpo daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente está querendo. Né? E fala um pouquinho de você. Chegou aqui um bilhetinho para mim, eu estava lendo. Beleza. Bom, eu sou a Maritza, eu tenho 2 canais. Um se chama Yoga com Self-Healing, aqui no Instagram, e outro que chama Distonia Cervical, específico para pessoas com problemas neurológicos, neuromuscular na região da cervical. Aqui com a Lu, a proposta é a gente poder ensinar como respirar, como liberar essa caixa, né? E dentro do yoga, a gente tem muita técnica que serve para aumentar essa capacidade respiratória. E só que na época, quando eu conheci o método, eu via que é muito limitada, porque os meus alunos de yoga, quem vinha com tensão, com uma região mais densificada, ela não tinha como soltar, como abrir essa caixa. E aí o método entrou exatamente para essa área, né? Para
aumentar a capacidade respiratória dessa área. Então, a gente aprendeu a liberar, abrir essa caixa. E aí, depois dessa caixa liberada, a gente consegue respirar amplamente, né? Então, eu tenho uma formação desde 2013. Eu comecei o yoga em 2005. Em 2013 eu comecei a ensinar, né, as aulas de yoga. Em 2017, foi 2017 que a gente começou o método self-healing? Foi, né? Isso, sim. E a gente começou a fazer estágio dentro do método e a gente está na formação. Então, a gente tem muita bagagem. Nossa, é uma quantidade enorme de técnicas que a gente, né, abraçou e estamos aí trabalhando, compartilhando, porque isso não dá para ficar só para a gente, né? Acho que as pessoas precisam, ainda mais nessa hora, que é um momento, né, crucial para a gente poder liberar essa emoção que está guardada e trazer o equilíbrio, né, a homeostase desse corpo que está soltar as amarras. Muito bem. Então, vamos começar nesse trabalho de soltura da caixa torácica, né? Para quem aí não estudou anatomia ou não conhece a caixa torácica, né? Ela fica nessa região, tá dando para ver? Será que eu subi um pouquinho aqui? Nessa região toda aqui, né? Daqui das costas, e ela guarda todos os nossos órgãos mais vitais, né? E como a gente respira curtinho, ela vai virando um cofrinho mesmo, ela vai ficando fechada, né? Ela fica sem espaço para ampliação. E os músculos também. Então, vamos começar soltando, dando as batidas em toda a nossa caixa torácica. Não precisa ter dó aí não, hein, gente? É para soltar a musculatura. E vai respirando. Eu digo que é uma aliança que não pode ficar separada. A respiração e a massagem. Sim. Gostoso é fazer assim, ó. Ah! E aí, observa como ficou agora a respiração de vocês aí. Quem já tiver dúvidas, pode ir colocando aqui onde tem uma caixinha com um pontinho de interrogação, fica mais fácil para eu ver, tá? E aí a gente pode também massagear essa região do peito, né? Não só depois da batidinha, massageia, coloca a mão toda e vai soltando. Perceba se você sente alguma dor, algum incômodo. Quando tá doendo, é sinal de que tá tudo preso. E aí você pode ter ajuda de alguém em casa para bater nas suas costas, dar batidinha nas suas costas, fazer massagem. Eu aqui tô sozinha na minha sala, o pessoal tudo escondido lá dentro. Fugiram. É, fugiram tudo. Mas vai sentindo a musculatura toda aí, soltando conforme você vai passando a mão por esse músculo. E aí, observa como fica a respiração agora. Fica bem Parece leve. que tem mais espaço para respirar agora, né? Ficou mais solto. Já amplia. Não é indireta não, Fê, é diretíssima. Eu quero massagem nas minhas costas aqui.
E agora a gente pode fazer também uma massagem no rosto. Vai soltando a mandíbula, deixa a boca bem soltinha e vai sentindo qual músculo do seu rosto que está tenso. E o Sé também quer uma massagem nas costas. Estou chegando aí. Gosto muito de fazer isso aqui. Eu pego no, na beiradinha do nariz e penteia a sobrancelha. Ah, isso é uma delícia, Lu. Esse eu sinto abrir a respiração na hora, assim. Eu sinto ficar gigante. E agora, como é que tá a respiração aí de vocês? Lurdinha, tá doendo a ATM, ó, tem que fazer bastante tappingzinho. Solta, abre e fecha a boca. Muito bom. Agora que nós estamos mais soltinhas, o que dá para fazer? Vamos observar a respiração. Respira profundamente. Muito bom, hein? E aí, depois que soltou, Maritza, como é que fica? Como é que dá para fazer um trabalho bacana com a respiração? Aí já tá maior, né? Sim, agora sim, a gente soltou as amarras, né? Que eu digo que são as amarras da fáscia. Então, imagine que o nosso corpo é totalmente coberto com uma trama. Essa trama ela fica após a pele, né? É um sistema facial que envolve todo o seu corpo, como se fosse aquelas roupas de mergulhador. Então, se há uma tensão em determinado ponto, por exemplo, aqui, esse ponto reflete em toda a região em volta. Na hora que a Lu começou a massagear e tocar e a gente soltar, então a gente meio que desata o nó dessa região e aí faz com que há uma amplitude numa região que estava densificada, né? Então aqui a gente conseguiu aumentar a nossa capacidade respiratória, que é essencial para poder a gente trazer um pouco mais. Normalmente, o que a Laura falava? Que a gente tinha capacidade para 6.000 litros, não é isso? E a gente só respira 500 ml. Exatamente. 6.000 litros, corrigindo, 6 litros e a gente só respira 6 500 ml. litros e meio. Isso, isso. Então, se você respira 500 ml, é como se fosse uma respiração do ansioso. Ela fica curta, ela fica aqui. E a respiração curta é uma respiração que faz com que você fique desesperada. Né? Então, o que a gente precisa fazer com que a respiração vá até embaixo. Aí é que a gente faz com que a respiração seja ampla, grande. Né? E como a gente pode fazer isso? Trabalhando na região, na parte baixa, né? Lembra, Lu, como a gente colocava as mãos nas bordas da costela? Uhum. Para fazer soltar essa região.
Chegar um pouquinho mais para cima para o pessoal ver, né? Aqui, É, tela aqui, né? Tela, a gente vai passando as mãos. Isso aqui é legal de fazer deitado, né? Porque sentado, às vezes tem muita tensão nessa área e aí não acontece a soltura, a amplitude. A gente está mexendo não diretamente no diafragma, mas está contornando, assim, está indo pelas beiradas, fazendo com que ele acorde também, porque ele é o grande responsável, é o primeiro músculo responsável pela respiração. Se ele está densificado ou não está acordado, quem é que vai respirar? São os acessórios, e eles não estão para isso. Os músculos acessórios. Eles são para emergência, né? E a gente usa muito mais do que deveria. Exatamente. Tá, então quem puder deitar, pode deitar, né? Mas a gente vai fazendo aquilo que tá, é possível e a gente vai massageando essa região onde termina a caixa torácica. Maritza consegue pegar muito melhor ali do que eu. Uns dois bons exemplos, talvez em casa vocês estejam como eu estou, ó, minha mão não entra como o da Maritza, né? Por conta do. Mas eu também estou fazendo uma soltura aqui. Mas Né? A gente faz a massagem que é possível nessa região, nesse momento. Então, a Maritza, ela consegue fazer isso aqui e eu consigo fazer assim, né? Mas, ó, só de massagear aqui, eu já tô sentindo entrar um pouquinho mais. E provoca dor, viu, gente? Essa região dói. Essa região dói. Então, tudo que está tensionado vai doer. Aí eu já digo para o aluno, não tem problema se está doendo, você vai devagarinho, você vai com carinho, vai respirando, passando a mão, para poder ele soltar. Então, você pode repetir essa técnica assim de 3 em 3 dias. Viu? Sim. A gordurinha atrapalha mesmo, Nil. Tem muita gordurinha por aqui. Mas, ó, eu tô sentindo soltar. Eu tô sentindo bem dolorida a região, mas eu tô sentindo soltar. E aí a respiração já vai ficando mais ampla também, né? Exatamente. Muito bom. Tem uma outra técnica do seu corpo com carinho também aceitar as gordurinhas, né? Isso é bem legal da gente pensar, né? A gente não precisa estar naquele corpo ideal para trabalhar com o nosso corpo. Não mesmo, não mesmo. Por isso que é legal fazer essa técnica deitado. Que aí, na hora, quando você deita, a região abdominal, ela relaxa. E aí fica mais fácil de você acessar essa musculatura na beirada das costelas, né? No final das costelas. Então, eu recomendo fazer deitado. Isso me fez lembrar o quanto a gente aprende, principalmente as mulheres, a andar com a barriga para dentro, né? E o quanto não provoca de tensão nessa região também. Aquela coisa de murcha a barriga para ficar bonitinha, né? E a gente tem que se preocupar muito mais em deixar essa musculatura relaxada. E é claro, se você quiser ficar sem barriga, emagreça, né? Mas não murcha a barriga, né? Solte a barriga. Eu fiz balé, né? E isso implicou a minha vida inteira. É tanto que eu vejo, hoje em dia, por que que eu tenho, como é que chama? Quando a urina escapa sem eu querer, porque é uma pressão intra-abdominal. Então, a gente chama de aumento da pia. E aí ela vai fortalecer, não, ela vai empurrar onde é o local mais fraco. E a musculatura pélvica é a região mais fraca nessa hora. E acaba. Sim. Acaba tendo uma maior fragilidade ali, né? E sobra para a bexiga. Quem sofre é a bexiga ali. Ou muitas dores nas costas, pode ser também de murchar muito a barriga.
Muito bem. Seu vídeo aqui para mim tá dando uma travadinha, mas vamos esperar ele destravar um pouco e vamos para o próximo exercício. Ok, voltou. Bom, depois de uma prática onde a gente consegue fazer com que a soltura, né, não é, ainda falta bastante coisa, mas assim, para começar, dá para a gente já avançar numa técnica de yoga, né? Uma técnica que a gente chama de pranayama, que são os respiratórios do yoga. O que a gente pode fazer a partir disso aí? Para esse momento, o que eu recomendo é uma respiração mais tranquila, mais lenta. Então, se posicione numa postura reta, coloque primeiro as suas mãos lá nos isquios, baixo, com a palma da mão virada para baixo. Vai lá buscar esses isquios, aqueles 2 ossinhos, para você acordar essa região, para te ajudar a você sentar com as costas eretas. Então, essa respiração, eu recomendo que você faça sentada. Depois, você pode fazer deitado, como já bom. Tá, aqueles 2 ossinhos do bumbum mesmo aqui, né? Isso. E aí você tira Ok. a mão, você sente que na hora que você tirou a mão, ele meio que assenta no chão, né? Ele te dá uma estrutura, uma percepção sinestésica de que você está sentada e apoia, e assim você cresce e alonga a sua coluna. Então, você fica com a região abdominal livre para respirar. Porque se você está com as costas curvadas para frente, como muita gente fica, a gente fecha a caixa. E a caixa fechada não respira. Então, a respiração fica curta. Para a gente poder abrir espaço, você precisa estar com a coluna bem apoiada e livre, liberando a região abdominal. Então, a coluna fica aqui retinha, né? Nem para frente, nem lá para trás, fica no centro. No centro. Tá. Quem quiser apoiar na parede, também é recomendável, porque aí você encosta. Você gira os ombros para trás, abrindo mais ainda a parte alta e a média. Tá. Então, assim, vamos pensar que não é simplesmente vamos partir para a técnica do pranayama e acabou-se. Não, você tem que se preocupar nesse seu posicionamento para poder daí você se preparar para fazer com que a técnica realmente funcione. A partir dessa posição bem confortável, né, apoiada, bem apoiada, os ombros para trás, tudo liberado, você fecha os olhos e começa a respirar observando a entrada do ar e a saída do ar. Então, comece a observar esse ar que entra mais frio, entra pelas narinas. As narinas, elas auxiliam com que o ar que entre mais quente, mais umedecido e limpo, porque ele é cheio de pelinhos. Na hora de sair esse ar sai mais aquecido, né? Porque passou por toda a região do pulmão, dos bronquíolos. Então, ele fez toda uma comunicação interna e aí pega esse ar mais aquecido. Então, você já começa a ter uma conexão interna, porque simplesmente não é só respirar. Na hora que a gente começa a ter consciência de como a gente respira, você começa a ter essa percepção e começa a ser mais amorosa com você mesmo. Então, é uma conexão muito direta na hora da respiração consciente, não uma respiração por respirar. Então, após esse momento, agora a gente vai fazer um tipo de pranayama que eu gosto muito, que é 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3, a gente inspira contando um tempo, retém o ar no pulmão contando o mesmo tempo da inspiração e solta no triplo do tempo. Tipo assim, inspiro contando 1, 2, 3. Retenho em 6. Com o pulmão cheio de ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E solto em 9. E aí você vai podendo fazer em outras variações. Ah, é muito, eu não consigo soltar em 9, é demais para mim. Você pode fazer em 2, retém em 4 e solta em 8. Ou solta em 6. Fica mais fácil, mais confortável para o corpo. Não é assim, tem que ser assim, eu tenho que forçar. Não, nada de forçar. E se não sair em 6, sair em 5, está tudo bem. É o primeiro E contato. tá tudo bem, né? Sim.
a gente vai fazendo, se não deu para ser daquele jeito, continua, inspira de novo, tenta de novo, segura de novo, expira de novo. E não deu de novo, vamos tentando, né? Que essa respiração também é um treino, né? É um treino, exatamente. A gente vai praticando para poder que essa forma de respirar ela vai ficando mais fácil. Então, a ideia é, depois, com o tempo, você aumentando o ritmo respiratório. Passou de 2 para Então, 3. vamos lembrar aí do nível um seria respirando em 2 tempos, Inspira contando até 2. segurando a respiração Inspira, em 4 e soltando em 6. e E aí começa. solta os tempos. Esse seria um inicial, então, para quem está com a respiração muito curtinha, começando desse jeito. Eu me lembro, dentro do self-healing também, que a gente inspirava e expirava em 8 tempos cada um, né? 8 tempos para inspirar e 8 tempos para expirar. E o quanto era difícil no início, eu achava que eu nunca fosse conseguir fazer isso, né? E aí eu ia inspirando, expirando. Na expiração, eu acho mais difícil. Para mim, a expiração é o mais difícil. E é bem legal a gente falar um pouquinho sobre isso também. Por que que a gente expira em mais tempo, né? Sim. Ela é a chave, né? Na hora que a gente expira, mais prolongado, a gente entra em contato com o sistema nervoso parasimpático, que é o responsável por relaxamento. E aí, quando a gente alonga a expiração, a soltura do ar, essa conexão acontece dentro do corpo. E aí você, aquela adrenalina, aquele sistema de luta e fuga, que é o que está representando a ansiedade, ele começa a tomar outra forma, que é o de relaxar. É de soltar as amarras. Porque a gente, como se estivesse numa luta, assim. Então, você prende tudo, para tudo e não acessa nada. Na hora que você solta, no começo pode ser difícil, mas com o tempo, e aí você só. E o diafragma também, ele está em relaxamento na inspiração, né? Ele contrai na inspiração e na expiração ele relaxa. Então é o momento do relaxamento total, é quando a gente está expirando. E esse foi uma grande, fez uma grande diferença na minha vida saber disso, porque eu não fazia ideia, né? Eu não sabia como é que funcionava. Não é fantástico. Então a gente Vamos para tem. mais um exercício, então. O que mais Oi? que nós vamos fazer? Vamos para mais um exercício. Sim, a gente vai fazer um outro que se chama chaturanga. Chatus é o número 4 em sânscrito. Então, a gente tem uma respiração quadrada. Vamos aproveitar que a gente está aqui num quadrado do celular e a gente vai utilizar o número 4. Por mais que seja difícil, vai ficar mais fácil de você lembrar. Então, chatus é 4 em sânscrito, anga é parte. Então, 4 partes. Por quê? A gente inspira, conta 4, retém o ar em 4, solta em 4 e fica sem ar em 4. E aí começa tudo de novo. Inspira, conta 4, retém o pulmão cheio de ar em 4, solta o ar em 4 e fica sem ar nenhum em 4. Então vamos fazer isso agora? Vamos. Então vamos lá. Se concentra, mãozinha na mudra, palmas viradas para cima, mantenha sua coluna reta, ombros para trás, queixo paralelo, olhar na linha do horizonte. Feche os olhos e comece a se concentrar na sua respiração. Para daí você entrar no seu ritmo, tá? Então, primeiro conecte com você mesmo, respira profundo, e aí começa a contagem. Vai contando, né? Na inspiração, retém no mesmo tempo, solta o ar no mesmo tempo e fica sem ar no mesmo tempo. Então, é um trabalho bem legal para poder você manter a concentração.
Mantenha o foco. Não deixe que a mente leve você para outro lugar. Por isso que o ritmo respiratório, a contagem, mantém você no presente. Uhum. É pré-meditação. Então, mantenha o foco. Você pode escolher o número 4, é para a gente lembrar, mas também pode ser feito em 3, 3, 3, 3. E o resultado é o mesmo. E aí, Faz gostaram? isso todo tempo, mais ou menos. Olha, você pode estipular, vou fazer uns 10 ciclos. Um ciclo é quando você completa esse quadrado. Ou você pode fazer Uhum. mais para contar, entende? Você pode chegar e dizer assim, agora eu vou fazer uns 5 minutos de chaturanga pranayama. Tudo bem. Tá. Antes de Para mim, o meditação, mais difícil foi ficar sem o ar, contando até 4. Depois de inspirar, ficar sem o ar me deu uma sensação como se eu não fosse voltar, assim, uma, uma certa ansiedade mesmo. então Foi é o o mais tempo. Pode diminuir o tempo, né? Você pode fazer 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vê se fica mais uhum, ele. Tenta tá, aí. mas muito interessante esse. É muito bom. É, E a respiração também, né, do self-healing, que eu falei, porque aqui a gente está fazendo um bom paralelo entre o self-healing e a yoga, porque muita gente vai fazendo essa pergunta, né? Ah, mas o self-healing não é igual, pega muito exercício da yoga, né? Pega muito exercício de vários lugares diferentes. Eu acredito que a yoga tenha mais técnicas de respiração, né? Da sim. própria contagem da respiração. Os ritmos auxiliam a você entrar no presente momento, né? Então, Hum, é um mais avançada mesmo, quando a gente traz ritmo, né? O ideal é que o aluno ele vá aprendendo primeiro sem o ritmo e depois, com o tempo, ele vai colocando o ritmo na técnica. Porque sim, aí, o que eu sugiro para as pessoas é primeiro conte como é que está a sua respiração normal, né? Você inspira e expira e veja em quantos tempos que você inspira, em quantos tempos você expira, né? Então esse é o primeiro contato, essa primeira consciência de como tá agora. E aí depois, se ela tá em 3, se ela tá em 4, vamos até o 5, vamos até o 6, né? Vai lançando desafios aí para sua inspiração e para sua expiração para ir aumentando diariamente, né? E o exatamente. quanto a gente precisa se lembrar de respirar mais profundo, né? Então eu sugiro até lembretes, né? Coloca na geladeira, coloca ali na tela do celular, né? Alguma imagem que te faça lembrar de respirar mais profundo, né? Então vai colocando lembretes para que você realmente tenha um momento do seu dia de parar e de poder respirar mais profundo. Isso. Bem lembrado, Lu. A Lurdinha, ela pergunta aqui se eu vou falar sobre a cervical, né? Nesse caso, assim, porque eu falei que eu também tenho um canal chamado Distonia Cervical, bom, é a respeito de uma questão, uma situação neuromuscular, que é uma realidade minha, né? Eu estou, vamos dizer, 90%, 95% assintomática, sem os sintomas da distonia cervical. Isso é muito bom, porque foi uma conquista minha de trabalhar várias partes do meu corpo, porque, imagina, a gente acha que, por ser cervical, a gente vai trabalhar diretamente aqui. E eu lembro que, Uhum. na época, eu fazia curso, eu dizia assim, ninguém toca na cervical. Pode tocar aqui, pode tocar aqui, mas na cervical ninguém tocava. Então, você trabalhar o corpo para auxiliar esse ponto. Vê como é interessante. Então, a Sim, gente
auxiliava muito, tudo, até as plantas das mãos, as plantas dos pés, as palmas das mãos, e isso auxiliava o pescoço. Sem dúvida, trabalhar qualquer parte do corpo é trabalhar o corpo como um todo, né? A gente faz uma massagem nos pés e sente uma melhora no corpo como um todo, né? Então, a respiração também te ajudou muito no seu trabalho com a região intocável ali, né? Respirar também fez com que você soltasse mais, tirasse a tensão dessa região. Ó, a MAF também diz que me dá desespero, igual você falou, né? Ela diz que é difícil Sim, o ar preso. Então, é assim, é um trabalho que eu recomendo assim, você procure um profissional, um professor de yoga mesmo, para você ir galgando essas etapas, né? Para não tentar e simplesmente achar que não vale a pena e não fazer. Então, eu me sim. coloco à disposição, eu dou aula personal, né? E também dou aula em grupo para pessoas que queiram fazer aulas de yoga e levantar, aumentar essa capacidade respiratória, né? Porque nada mais do que professor para ensinar. Sim, sem dúvida. Interessante estar aqui pensando, né? A gente está tão longe, tão perto, né? Que você é em São Paulo, eu aqui em Rio Preto, né? E o quanto a internet nos aproxima, né? Eu aqui em Rio Preto também tenho grupos, né? Que atualmente eu parei por conta da situação, né? Mas em Rio Preto também tem grupos de self-healing e os grupos são muito bons porque eles permitem essa o próprio grupo é terapêutico, né? Um ajuda o outro, um dá uma dica, dá um toque, né? Me lembro que num grupo que eu fiz, chegou um aluno de meia, né? E todos os meus alunos ficavam descalços. Esse é só um exemplo, né? Mas uma aluna virou para essa pessoa nova e falou assim: "Você não vai tirar sua meia?" Aí ela falou: "Ah, eu tenho um pouco de aflição no pé, eu não consigo." E aí eu falei: "Ó, cada um fica da forma como fica à vontade, né? Vamos em frente." E essa pessoa foi entrando em contato com ela, e aí lá para a terceira aula ela tirou a meia e foi uma festa no grupo, né? Porque era realmente, né, esse contato, o que que meu corpo sente quando eu estou descalço, né? Como é que eu me sinto quando eu estou sem os sapatos? O pé tem muitas sensações, né? E que leva isso para o corpo inteiro. Exato. Então, o É, trabalho em grupo é muito gostoso, assim. então, o grupo ajuda, né? Um ajuda o outro a seguir em frente. Sim. E aí a gente já está quase chegando no finalzinho da live. E eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho também sobre, dentro do self-healing, a gente tem a visualização, né? O quanto aquilo que o nosso é tão difícil para o nosso corpo, a gente pode usar a nossa imaginação e, através dela, né, tudo aquilo que a nossa cabeça pode criar, o nosso corpo, com o tempo, vai sendo capaz de executar também, né? Ah, Lurdinha tá falando da experiência de andar descalça nas pedrinhas, que foi super legal, que é essa sensação das superfícies diferentes, né? Então vamos visualizar que a nossa respiração está indo para o corpo todo, né? Ao inspirar e expirar, visualize que a caixa torácica está gigante, está tomando conta da sala onde você está, do cômodo onde você está. E na expiração, ela volta ao tamanho normal.